Deus, que guardo em si um pedaço do meu coração. Eu posso ver apenas a face, Senhor. Mas o Senhor pode ver o coração, o sentimento. O Senhor sabe o que se passa na vida de cada um. E eu peço, ó Deus, que nesta noite Tu venhas abrir os céus neste lugar. E Tu venhas manifestar o Teu poder e derramar as Tuas bênçãos sem medida. E Tu venhas trazer um tempo novo, inaugurar um tempo novo diante de nós, para que vivamos as Tuas promessas, Pai. Abençoa, ó Deus, do menor ao maior, do mais novo ao Teu mais experiente, que todos vivamos aquilo que Tu tens desenhado para nós, porque nós desejamos ouvir a Tua voz. A Tua palavra, ó Deus, traz alento e conforto à nossa alma. A Tua palavra transforma a maneira como nós vemos e sentimos o mundo ao nosso redor. Tu és Deus. Abençoa assim o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. E digam amém. Amém. Meu nome é Eliedson Porto. Me sigam no Instagram todos os dias, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. Estou lá falando bom dia, bom dia, bom dia. Amém. Né? Trazendo uma palavra, irmão Zé Carlos está sempre lá, né? Glória a Deus. Tem muitos irmãos da irmã Silvana, né? Irmã Verônica Pontes, Verônica Mendes, lá da Paraíba, está sempre lá. E a bênção de Deus, né? Porque a rede social nos une, né? Então, todas as manhãs, de segunda a sexta, eu estou ali pregando uma palavra, irmã Ruth, irmã Né, irmã Hilda, né? Vou levando os nomes, né? Glória a Deus. E que Deus abençoe vocês, amém? Mas estão convidados, né? Vamos fazer um grande culto todas as manhãs, a partir das 7 horas, no Instagram. Eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu estou ali em Brasília, este ano fez 11 anos que a nossa igreja existe ali. Dia 13, fez 11 anos também que sofremos um acidente, né? Vindo para cá, para a festa da igreja, né? E Deus nos deu livramento. Então, todos os anos a gente lembra, né? Do livramento do Senhor. Eu sou muito grato a Deus por cada pessoa que me estende a mão e que me estendeu a mão. Hoje a igreja do Brasil é uma realidade. Eu fico aqui com o coração palpitando, desejando trazer os irmãos aqui para conhecer vocês, para estar nesse evento tão maravilhoso. Mas aquela obra não foi aberta por mim somente, foi pelo apoio de vocês. A igreja do Senhor que sempre nos apoia. E no começo estávamos ali, né, com muito sofrimento. O sofrimento continua, mas agora somos mais pessoas ali para sofrer juntos, né? Glória a Deus, melhor do que sozinho, né? A gente já não sofre sozinho. Mas eu louvo a Deus por vossas vidas e por todo o apoio e oração que os irmãos têm levantado diante de Deus por mim. Estive aqui mês passado, eu estou batendo recorde, né? Glória a Deus. No Congresso dos Jovens, e foi uma bênção, um mover de Deus. Guardo uma boa lembrança daqueles momentos que vivemos ali. Tive também em Corumbá, eu vou estar em Corumbá amanhã de manhã de novo, glória a Deus. Eita glória! Eu estive na posse e foi bênção de Deus. Amém? Quantos estão prontos para ouvir a palavra de Deus? Digo amém? Amém. Tão certo quanto você saiu da tua casa e veio a este lugar e abre o teu coração diante de Deus e fica atento à voz do Senhor, da mesma forma Deus deseja interagir contigo. Deus está sempre interagindo conosco, e não importa quantas vezes eu fale esta palavra, eu sempre me sentirei envolvido e desejoso de falar de novo. A Bíblia vai dizer que todas as tardes o Senhor vinha conversar com Adão. Amém? O cair da tarde era um momento de comunhão, era um momento de Deus estar com o homem, era um momento de o homem se sentir abrigado e aquecido pela presença de Deus. Depois que o homem pecou, o cair da tarde passou a ser melancólico. As pessoas elas vão na praia para ver o pôr do sol e sentir a melancolia da solidão de uma vida sem Deus. Você percebe que quando você vê o pôr do sol, você sente saudade, não sabe quem. Você queria estar em algum lugar que você não sabe onde. Sabe onde você queria estar? É na presença de Deus. Aleluia. Vai dizer que todas as tardes o Senhor descia para falar com Adão, porque Deus queria falar com ele, Deus queria interagir com ele. Da mesma forma, Deus quer interagir contigo. Amém. Deus quer falar com você. Aleluia. Deus quer fazer você ouvir a voz dele. Glória Deus quer fazer você se perceber os pensamentos dele, porque a Bíblia vai dizer, meus amados, em Jeremias 29, verso 11, eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos
pensamento de paz, não de mal, para vos dar um fim que desejais. Fala glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus quer apresentar para você nesta noite os seus pensamentos. Fala glória. Glória a Deus. Eu quero falar com vocês sobre os dois pensamentos: o pensamento de Deus e o pensamento do mundo. Eu quero que o nosso coração se abra nesta noite, nesses poucos minutos que nos restam, para ouvirmos esta palavra. Eu sou um pastor fundamentalista. Fala glória. Glória. Às vezes nas redes sociais vem falando assim, porque esses crentes fundamentalistas, está falando de mim, porque a minha vida é pautada na palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Amém? Amém. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Está falando da gente. Fala amém. Amém. Eu sou fundamentalista, então tudo que eu vou falar vai ter um versículo bíblico. Aguenta aí, fala glória. Glória. A palavra do Senhor vai nos dizer, meus amados, que Deus tem um jeito de agir, um jeito de perceber, um jeito de olhar as coisas, e Ele quer que nós saibamos disso. Amém? Amém. Nós bem conhecemos a história do homem de Deus chamado Jó. Nós sabemos, meus amados, que tudo que está escrito ali foi a interpretação de quem viveu ou de quem contou a história. Certamente vocês sabem que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Ele foi escrito antes de Gênesis. Amém? E uma palavra que vem nos edificar. Sabemos que Jó viveu uma vida sem Jesus. Uma vez eu falei isso, não, pastor, Jó teve Jesus, não, mano. Jó não teve Jesus, quem tem Jesus somos nós. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, meus amados, que todos esses, eles viveram todos esses foram justificados pela fé, mas não viveram a promessa porque Deus reservava algo superior para nós. E o que nós temos que Jó não teve? Jesus. Por isso que Satanás chegou diante de Deus, porque Jó não tinha um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, o qual é a propiciação para os nossos pecados. Nós temos esse Jesus Cristo. Fala agora, Jesus. Glória a Jesus. O que eu quero compartilhar com você hoje é o pensamento de Deus, porque Deus ele está pensando algo especial, algo bom para mim e para você. A Bíblia vai dizer, meus amados, em Isaías capítulo 55, Isaías capítulo 55, versículo 8, e eu amo essa palavra quando vai dizer, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos do Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer agora, meus amados, que de acordo com a visão de quem escreveu o texto, Satanás se apresenta diante de Deus, e Deus começa a se gabar de Jó. Aí fala assim: Satanás, você tem visto meu servo Jó? Fala, glória a Deus. Glória a Jesus. Você tem visto meu servo Jó? Glória a E Jesus. observa só o que diz a Bíblia, como que Deus ele vai expressar a palavra. E o Senhor disse a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. E aí você pensa, claro, nós pensamos nos pensamentos humanos, e às vezes os pensamentos humanos são tortuosos, né? Outro dia no Instagram, uma repórter estava perguntando a uma jovem: como é que você escolhe um rapaz para namorar? Ele tem que ter piercing, ele tem que ter tatuagem, ele tem que fumar maconha. Olha, Senhor, o povo está perdido. Olha os pensamentos distorcidos. Quem me entende, amém? Amém. Mas o Senhor está olhando agora, ele fala assim: observa meu servo Jó. E uma coisa que eu percebo aqui, ele chama Jó de servo. Aleluia. E é maravilhoso você entender que Deus ainda hoje está procurando homens e mulheres que possam ser chamados de servos. Glória a Deus. Nós sabemos que o servo não fica sempre em casa, o filho não fica, mas ainda hoje Deus procura homens e mulheres que queiram servi-lo. Como é que diz a Bíblia em Salmo 100? Servir ao Senhor com alegria e apresentar-nos a Ele com cântico. Servir ao Senhor com alegria. A bênção está em servir, a bênção está em me colocar diante dele, mas não como se fosse um peso, não como se fosse um fardo, mas eu vou servi-lo com alegria, eu vou me colocar com alegria. Aleluia. Quando você faz qualquer coisa na vida que para você é um peso, aquilo te desgasta, aquilo que te faz sofrer, mas quando você faz com alegria, glória a te faz Deus. viver. Aleluia. Amém? Glória Amém. a Jesus. Glória a A Bíblia vai Jesus. dizer, meus amados,
que agora Samuel é um menino. E a Bíblia vai dizer que quando o Senhor chama Samuel, não havia visão. E a palavra de Deus era escassa, assim diz a Bíblia. Samuel dormia junto à arca do Senhor. Coisa linda. O texto não me explica por que ele dormia lá, mas a Bíblia fala que ele dormia lá dentro do templo. E de repente ele ouve uma voz dizendo: Samuel. Glória, você sabe a história, né? Ele ouve uma voz dizendo Samuel. E Samuel pensa que é Eli. Porque Samuel, mesmo sendo tão novo, ele entendia o valor de ser servo, de servir. Existe uma unção que se manifesta sobre nós cada vez que estamos dispostos a servir. Glória a Deus. A unção de quem nós servimos se manifesta Amém. sobre nós. Amém. Fala, Glória a Deus. Jesus. Glória a Jesus. Vocês lembram de Elias? Elias, meus amados, ele foi um homem que teve muita proeminência em seu tempo, o profeta Elias. E quando ele edificou o altar e começou a clamar ao Senhor, ele fez a seguinte oração: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para que fique provado que tu és o Deus verdadeiro e que eu sou o teu Certo. Manda fogo do céu agora. Ô, glória. Caiu, fala glória a Jesus. Glória a Jesus. Antes disso diz a Bíblia que agora o profeta Eliseu, aliás o profeta Elias, depois que o ribeiro de Querite se secou, ele foi até a viúva de Sarepta, conforme o Senhor lhe mandou. Ele vai dizer que ele chegou ali como servo de Deus. Quando a viúva olhou para ele, percebeu que ele era um servo do Senhor e falou assim: viva o Senhor teu Deus, que nada tinha para comer. Ela sabia que ele tinha um Deus, ela sabia que pelo jeito de se portar, pelo jeito de andar, pelo jeito de se movimentar, pelo jeito de falar, que ele era servo de Deus. Ô, glória. Amém. Mas Amém. ainda era o reconhecimento final. Depois que passaram 3 anos de seca, e ele comendo daquela farinha e usando aquele azeite, junto com aquela viúva, o filho daquela mulher morreu. Vocês sabiam disso? Amém. Você sabia que o filho da viúva de Sarepta morreu? Amém. Amém. E a Bíblia vai dizer que agora, depois que ressuscitar o menino, o profeta Elias traz o menino vivo à sua mãe, e ela fala a seguinte palavra: nisto eu vejo que tu és servo do Deus Altíssimo, e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Aleluia. Diga assim: eu sou servo. Eu sou servo. A Bíblia vai dizer que pela segunda vez o Senhor falou Samuel. Samuel. Aleluia. E Samuel correu diante de Eli, porque Samuel era servo, tinha esse espírito de servo. E diz a Bíblia que ele falou assim: Eli, você me chama? E ele falou: não, Samuel, volta a dormir. Pela terceira vez o Senhor chamou a Samuel e disse: Samuel. glória a Deus. E Samuel correu lá diante de Eli e falou: Eli, você me chamou, meu Senhor? Aí ele percebeu, porque ele tinha uma certa compreensão das coisas de Deus, que o Senhor estava lhe chamando. Então ele disse a seguinte palavra: quando você ouvir a voz de novo, você diga: fala, Senhor, que o meu servo ouve. Só esta frase já dá mais uma mensagem, né? Fala glória. Glória. E a Bíblia vai dizer que Samuel voltou a dormir. E quando ele ouviu a voz me chamando pela 4ª vez, eu amo cada vez que a Bíblia nos ensina e nos mostra que Deus nos chama mais de uma vez. Glória Quando Deus a Deus. quer tratar de você, Amém. quando Deus quer cuidar de você, quando Deus quer chamar você, quando Deus quer adestrar você, Ele não vai falar com você uma vez só, Ele vai falar com você tantas vezes quantas forem necessárias. Fala agora, Jesus. A Bíblia vai dizer, meus amados, em Jeremias capítulo 23. Glória a Deus. Clama a mim. Não, Estava Jeremias preso no posto da guarda, quando pela segunda 33, vez o Senhor lhe falou, dizendo: eu sou o Senhor que faço isso, ou sou o Senhor que formo isso, para o estabelecer. O Senhor é meu nome. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Fala glória a Jesus. Glória a O Jesus. Senhor falou com ele pela segunda vez, porque Deus faz isso conosco. E agora pela terceira vez, o Senhor tinha falado com Samuel. Samuel foi até Eli, Samuel voltou a dormir, e pela 4ª vez o Senhor chama Samuel. E quando o Senhor chama Samuel pela 4ª vez, Samuel diz assim: Aleluia. fala, Senhor, que porque o teu servo. fala glória a Jesus. Glória a Eu Jesus. falei sobre o servo de Deus, Elias. Então nós sabemos que Elias colocou a sua capa sobre Eliseu. Passaram-se muitos anos, Elias já não estava mais ali, mas Eliseu estava. O rei Josafá estava numa batalha com outro rei lá, parente de Acabe, atribulado, né? Acho que era filho de Acabe.
E diz a Bíblia que eles estão para enfrentar uma situação tão diversa, porque eles estavam na batalha, mas acabou a água. Quem já ouviu essa história, fala amém? Amém. E aí, aquele atribulado disse assim: Deus nos trouxe aqui para nos matar. Aí Josafá, como ele confiava em Deus, falou assim: não tem aqui um profeta a quem nós possamos consultar? Aí disseram: tem Eliseu, aquele que derramava água sobre as mãos de Elias. E o que era Eliseu de Elias? Servo. Um servo. Sobre você está a unção. Amém? Amém. De quem você serve. Uma vez eu perguntei para uma pessoa, a pessoa estava falando de uma forma diferente. A pessoa estava na igreja desistindo de projetos, desistindo de sonhos, desistindo de ministérios. Eu perguntei para ela o seguinte: me fala, a quem você está seguindo? Eu estou seguindo Jesus. Mas não, Jesus na maioria das vezes está muito distante de nós. É mais fácil eu seguir o que o pastor Sabanês me aconselha do que seguir o que Jesus está me falando. Porque Deus, ele fez isso. E Jesus fez discípulos e mandou que nós fizéssemos discípulos. E um discipulando o outro. E você vai aprendendo com o outro. Amém? Amém. Amém? Você sabe o que significa diácono, irmão? Sim. Voluntário, né? Não. Diácono é escravo. Servo, que serve sem ser pago. Amém? Serve sem salário. Jesus falou sobre o obreiro que é digno do seu salário. Mas o diácono, irmão, tem que comer muito orgulho. Porque pela Bíblia, ele é um servo. E como é maravilhoso você ser reconhecido como servo de Deus. Ah, pastor, mas eu sou servo. Depende de quem você é servo. Abraão estava dizendo: ah, meu Senhor, eu não tenho filhos. O meu descendente é um servo que nasceu na minha casa. E quem era esse servo? A Bíblia vai dizer que esse servo de Abraão vai buscar uma esposa para Isaac. Você lembra disso? É o nome dele? Eliezer. E a Bíblia vai dizer agora que Eliezer chega. Irmão, quando Eliezer chega, é um servo. Amém? Tem um ditado horrível que fala assim: que trabalhar para pobre pedir esmola para dois. Pedir esmola para dois. Nunca ouviu isso, irmão? Trabalhar para pobre, pedir esmola para dois. Mas quando Eliezer chegava, meu amado, com comitiva de camelos, amém, com as melhores roupas, com as bolsas cheias de ouro. Quem é você? Eu sou um servo. Mas depende de quem você é servo. Fala agora. Aleluia. Depende de quem você é servo. Glória a Deus. Você é servo de Deus. Você é servo de Deus. Você é servo de Deus. Aleluia. Eliezer chega para buscar uma esposa para o seu filho Isaac. Amém? E ele chega com comitiva, ele chega com camelos, ele chega com servos. Mas que ele é um servo, mas é um servo de um Senhor que tem condições. Fala glória a Jesus. Glória a Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus se gaba diante de Satanás e fala assim: você tem visto o meu servo? O Senhor pode falar de você. Meu Deus. O Senhor pode falar assim: você tem visto o meu servo Eliedson? E aí Deus mostra quais são os seus pensamentos. Ele fala aqui: porque ninguém há na terra semelhante a Ele. Deus, Ele consegue perceber as pessoas. Não existem pessoas iguais. Amém, Jesus? Não existem pessoas iguais. O nosso irmão, nosso pastor, ele está falando aqui: eu já contratei muita gente, já demiti muita gente, E quando você vai fazendo a seleção de pessoas, não existem pessoas iguais. Nós costumamos dizer: ninguém é insubstituível, irmãos. Tem pessoas que são insubstituíveis porque elas não são iguais. Amém? Amém? A pessoa desiste do relacionamento, desiste do ministério, desiste do casamento, desiste da profissão porque eu já me decepcionei muito. Ei, levanta a tua cabeça, meu amado. Os tempos serão outros, os momentos serão outros, as pessoas serão outras. Pastor, mas já me decepcionei com muita gente. Deus, irmãos, tem um mundo de pessoas diferentes para te apresentar para novos relacionamentos, novas possibilidades. Quem acredita nisso, fala glória a Jesus. E o Senhor fala assim: não tem ninguém semelhante a Ele. Não tem ninguém. Olha para o teu irmão aí. Fala para o teu irmão assim: irmão. Isso, a metade, por favor. Fala assim: irmão. Ninguém é igual a você. Eu amo isso. Eu amo perceber que o Senhor nos entende na nossa individualidade. Aí você percebe por que você não insistiu com Pedro. Irmão, Pedro não passaria no nosso crivo. Pedro não passaria na nossa seleção. Mas Jesus insistiu com ele. Glória a Deus. Amém. Jesus Cristo morreu, ressuscitou. Como eles estavam assim meio incrédulos, eles voltaram a pescar. Glória a Deus. E foram pescar. Não foi? Glória.
Jesus já tinha ressuscitado. Eles estavam cerca de Glória a Deus. 60 estádios. 60 estádios dá quantos metros, irmão? Cada estádio então são 200 metros, 120 metros. Eles estavam a 120 metros da praia, né? Não, 200, né? 1.200 metros. Obrigado. Não, 60 vezes 200, 12 mil metros. 12 quilômetros. Não, é 1 quilômetro e 200. 60. Quanto é que mede o estádio, irmão? É 200 metros mesmo? 100%. Ah, é? Vamos voltar aqui, deixa eu estar para lá. É 100% quanto mete o estádio. E a Bíblia vai dizer agora, irmãos, que Jesus está na praia. Os discípulos estavam no barco, estavam perto o suficiente. Estavam perto o suficiente para enxergar quem estava na praia e para ouvir quem estava na praia. Pedro, irmão, já estava sem roupa. Pedro estava desviado, irmão. Estava sem roupa, pescando, sem roupa. Está na Bíblia, irmão. A Bíblia vai dizer que Jesus pergunta na praia assim e fala: filhos, vocês têm peixe? Alguém grita: não. Aí eles falam assim: joga a rede do lado direito. Aí quando ele joga a rede e puxa, João dizia assim, aí diz a Bíblia, e o discípulo a quem Jesus amava disse: é Jesus. O próprio João disse, ele falava assim mesmo, o discípulo a quem Jesus amava: é Jesus. Quando falou é Jesus, Pedro se vestiu e pulou na água porque estava sem roupa, está na Bíblia. E Jesus quis continuar insistindo com Pedro. Amém? Amém? Eu quero que você escute e entenda. Às vezes você fala assim: por que Deus não desiste de mim? Você já desistiu há muito tempo. Você já desistiu há muito tempo. Você fala assim: eu não quero mais, eu não aguento mais, eu não suporto mais, é um peso para mim. Mas Jesus continua dizendo para você, dizendo: eu quero você. Jesus olha para você e fala: eu quero você. Eu chamei você pelo nome. Eu sei quem você é, eu te conheço, é você que eu quero. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aí Jesus vai insistir com Pedro. Oh, glória a Deus. Quando chegaram na praia, irmãos, a Bíblia vai dizer que antes de chegar na praia, as redes estavam muito cheias de 153 grandes peixes pescados no raso. Já achou a medida? 10.800 e... Peraí, pastor, vou achar. Deixa pra lá. É 175 metros, 400 côvados. E cada um que fala atrás do metro. A Bíblia vai dizer que era difícil para os discípulos todos trazerem as redes para dentro do barco. Mas quando Jesus fala assim: traz os peixes, Pedro puxou a rede sozinho. Já leu esse texto? Porque algumas coisas que o Senhor nos manda fazer, é você que tem que fazer. Às vezes você fala assim: ah, pastor, na minha casa eu sou sozinha, na minha casa meu marido não me ajuda. Mas é você mesmo. A outra fala assim: pastor, na minha casa eu sou sozinho, a minha esposa não me ajuda. Mas é você mesmo. Às vezes você é filho e só você na tua casa é crente, só você na tua casa foi chamado. Você fala assim: ah, pastor, meus pais, eles não me ajudam. Mas é você mesmo. Glória a Deus. Foi você que foi chamado por Deus. É com você que o Senhor tem um negócio. Ele não vai desistir de você porque você quer desistir. Ele vai continuar insistindo com você. Glória a Tem aquela Deus. pastora que fala grosso assim, tem uma pastora que fala grosso. Pastora Zete, Zete não dela? Isso. É Zete fala. Isso. Sabe o que eu tô falando, irmão? Não. Que foi presa. Sim. Isso, Zete. Sim. Aí elas estavam chorando pela rua. Estavam chorando pela rua, não quero ouvir ninguém, não quero igreja nenhuma. Estavam andando pela rua. Aí passou perto de um mendigo, um cacador. E o mendigo falou assim: assim te manda dizer o Senhor. Não foi você que se chamou, foi eu que te chamei. Fala glória a Deus. Porque ela queria ficar longe de Deus, mas o Senhor usou até a mula para falar com o profeta Balaão. Amém? E no meio da rua o Senhor usa um catador de lixo, né? Um morador de rua para falar com a missionária, porque ela não queria igreja nenhuma. Achou que o Senhor não ia usar pessoa nenhuma. Deus não desiste de você. Ele tem olhos para te ver. Ah, pastor, mas por que isso? Porque Ele tem um plano para a nossa vida. Ele tem um plano para a tua vida. Aleluia. A Bíblia vai dizer que agora estavam todos na praia e Jesus chama Pedro para conversar. Pedro, vamos conversar. Ele falou assim: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Aí papo vem, futebol, Vasco, Flamengo. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas.
Pela terceira vez o Senhor perguntou para Pedro, e às vezes pensamos, mas por que o Senhor perguntou 3 vezes? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. E pela terceira vez perguntou, Pedro, você me ama? Aí Pedro falou, Senhor. Ele ficou sem graça. O Senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. A ficha tem que cair na tua cabeça, irmão. A ficha tem que cair na tua cabeça. O Senhor não vai abrir mão de você. Amém? As experiências que você viveu, boas ou ruins, te formam, te capacitam, te adestram. Aquilo que você foi capaz de vencer, pastor, não sei porque eu passei tanta luta, não sei porque eu passei tanta aflição, mas as lutas que você passou e venceu, aquilo te habilita para ensinar outras pessoas a vencer. Amém, Jesus? Aquilo que você vence te faz você ser mestre para ensinar outras pessoas a vencer também. E por isso que o Senhor não desiste de você. E tem propósito, e projeto, e proposta para a tua vida. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 12, versículo 1, nós pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos de lado o pecado, o embaraço que tão de perto nos rodeia, e prossigamos com paciência a carreira que nos está proposta. Glória a Deus. Aí o Senhor fala assim, ele é um homem íntegro. Deus quer ouvir da tua boca essa declaração de que você quer servir com toda a tua alma, com toda a sinceridade do teu coração, porque Deus está buscando homens íntegros. Glória a Deus. Essa pessoa é você? Olha o que o Senhor fala, Jó é um homem reto. E por fim o Senhor diz, temente a Deus e que se desvia do mal. A Bíblia vai nos dizer, meus amados, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E vivemos um tempo onde as pessoas estão perdendo o temor do Senhor. Mas o que significa isso, pastor? Elas se tornam inconsequentes. Elas acham que as suas atitudes não terão consequência. Quem me entende? Amém. Elas acham que ninguém vai cobrar delas. Que um dia ela não vai estar diante de Deus, ou até mesmo diante da vida e das circunstâncias, porque a Bíblia vai dizer assim, Deus não se deixa escarnecer aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Mas tem promessas para aquele que tem no Senhor, e quando o nosso irmão começou a falar aqui, eu falei, poxa, o irmão está pegando a mensagem. Salmo 128, verso 1 vai dizer, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. Glória a Deus. Mas quem teme ao Senhor, quem valoriza aquilo que Ele fala. A Bíblia vai dizer assim, se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Se eu sou o Pai, ao contrário, aliás, se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Chamamos a Deus de Pai, nós não queremos honrá-lo. Nós corremos falando, meu Pai, mas quando está tudo bem, nós nos esquecemos de Deus. Buscamos o Senhor quando está muito difícil, mas quando a coisa dá uma melhorada, nós achamos que não precisamos mais servi-lo. Deus é um botão que a gente aperta e aí o milagre acontece. Não é assim. Deus está procurando hoje aqueles que vão adorá-lo em espírito e em verdade. Uma coisa nós podemos dizer de bom daquela mulher samaritana. Jesus falou para ela que ela tinha vivido com 5 homens. E agora ela era amante de um cara. Não é isso que Jesus fala, irmão? Vocês não estão sabendo? Isso. Jesus falou para a senhora, você já teve 5 maridos, e agora o que você tem? Ainda não é seu. Aí ela falou assim, veja que és profeta. Quando ela descobriu que ele era profeta, o que ela perguntou para ele? Como é que eu faço para conseguir uma casa nova? Como é que eu faço para conseguir um carro novo? Como é que eu faço para conseguir um emprego novo? Às vezes nós temos uma visão distorcida, irmãos, da vida com Deus. Lembra do Jim Carrey, irmãos? No filme O Todo-Poderoso? Quando ele recebeu o poder de Deus, o que ele fez? Primeira coisa, vou mudar de carro. Não foi assim, irmão? Né? Depois, o que ele fez? Vou melhorar minha vida profissional. Mas quando aquela mulher descobriu que Jesus Cristo era profeta, ela perguntou, como é que eu faço para adorar? Onde é que eu posso adorar? Como é que se deve adorar? Qual é a forma certa de adorar? Nós temos algo a aprender nesse texto. Nós temos algo a aprender com esta mulher. Quando ela descobriu que Jesus era profeta, ela se preocupou com a sua vida espiritual, com a sua alma, porque a nossa alma, ela tem sede de Deus. Aleluia! A alma tem sede de Deus. E a Bíblia vai dizer, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor.
Jesus. Glória a Deus. Existem muitas bem-aventuranças na Bíblia. E a Bíblia vai dizer, meus amados, em Salmo 1, bem-aventurado é o varão Que que não não anda anda. segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. E minha esposa falou para falar devagar, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo, fala tudo. Tudo quando fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios. Eles são como a moinha que o vento espalha. Fala glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus tem promessa para você. Amém. Cada vez que você tem no Senhor, Glória a Deus. cada vez que se volta para o Senhor, cada vez que você se apresenta diante dele com desejo por sua presença. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu passei uns 15 dias falando sobre os heróis da fé de Hebreus capítulo 11. E falei desde de Noé, falei de Abel. E é maravilhoso você ver todos aqueles heróis da fé. Mas a Bíblia vai dizer que todos esses eles viveram pela fé, mas não alcançaram a promessa. Porque Deus reservava algo superior ao nosso respeito. Deus está procurando ver essas coisas em você. Amém. Às vezes nós estamos tão contaminados, irmãos, com o pensamento do mundo, que nós temos os mesmos valores de Satanás. Até o momento em que aquela mulher derramou um nardo caríssimo sobre Jesus, ninguém percebeu que ela estava ali. Mas quando ela começou a se ofertar e se oferecer a Jesus, e ofereceu aquela riqueza a Jesus, aí diz a Bíblia que Judas, que era ladrão porque ele botava a mão na bolsa, estava na Bíblia. Ele falou assim, que desperdício. Porque às vezes nós temos um pensamento do mundo. Nós julgamos as pessoas por aquilo que nós podemos ver. E eu vim falar sobre os dois pensamentos. Amém? Amém. A Bíblia vai dizer assim, escolhei pois hoje A quem se vai. O texto vai dizer, se Jeová é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Mas nós não podemos, irmãos, ficar entre dois caminhos, em dois pensamentos. Nós precisamos escolher servir ao Senhor. Fala agora. Glória a Deus. E a Aleluia. palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, agora, que Josué apresenta ao povo, escolhei pois hoje a quem servais, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas às vezes nosso pensamento é contaminado com o pensamento do mundo, e nós começamos a julgar segundo o príncipe deste mundo. E quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Quem? Satanás. O mundo jaz no Maligno. O mundo jaz no Jaz no maligno. jaz no maligno. E a Bíblia vai dizer agora, igreja viva, que depois que Deus apresenta para Satanás e fala sobre aquilo que ele estava vendo em Jó, Satanás mostra para Deus o que ele estava vendo em Jó. Claro, você dá tudo para ele. O que Deus dava para Jó que Satanás estava de olho? Na riqueza. Riqueza, família, casa. Irmãos, esses não são os referenciais que te defendem diante de Deus. Ô glória. Isso não é o que te define diante do Senhor, isso te define diante do mundo. Amém. Você não vai ser reconhecido diante de Deus porque você comprou uma casa nova, porque Amém. você comprou um carro novo. O mundo te aceita por causa do teu carro novo, mas não tem nada a ver diante de Deus. Amém. Amém? Às vezes a tua oferta chega na sacolinha da igreja, mas não chega no altar do Senhor, porque o teu coração está impuro. Porque os teus pensamentos são igual o pensamento de Satanás. Né? Claro, olha aí, carro novo, casa nova. Olha um lugar bom de morar aqui, irmão. Já tá perdido. Um lugar bom de morar aqui, caro. Alphaville, Barão de Guandu, pastor. Barão de Guandu? É. Xinguá. Barão de Guandu, Xinguá. Ó, mas ali, ó, no... Caosa? Aqui no Rio de Janeiro, só Jesus. E às vezes nós estamos com esses mesmos pensamentos, mas esses não são os pensamentos de Deus. Verdade. O Senhor fala assim, eu quis ser os pensamentos que tenham respeito de vós, pensamentos de paz, não de mal. Nós devemos buscar, irmãos, pensar nas coisas que são de cima. Fala glória a Jesus. Glória a Talvez Jesus. perguntar assim, mas como é que a gente pode ser cheio do Espírito? A Bíblia, falar essa bobagem na internet, a Bíblia não nos dá um caminho que, irmão, pelo amor de Deus, o próprio texto já diz, não nos embriagueis com vinho que é contenda, mas enchemos do Espírito. Como? Encher do Espírito. Falando entre vós com Fala- salmos, isso. hinos e cantos Espiritual. espirituais, está no texto, irmão. Amém? Amém. Desculpa se eu falei rápido demais, tá, meu amor? Vou falar de novo.
A pessoa fala, eu não sei como é que faz para ser cheio do Espírito, mas o texto fala, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Você vai falando, você vai glorificando a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. E você é cheio do Espírito. Oh, glória. Aleluia. É a interpretação de texto, vovó viu a uva, a bola é do Ivo. De quem é a bola? Do Ivo. Glória. Quem é essa interpretação básica de texto? Fala glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós precisamos buscar as coisas que são de cima. A Bíblia vai dizer, Glória a irmãos, Deus. Igreja Viva, Igreja Santa, em Filipenses capítulo 4, Glória a versículo Deus. 8: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisto, Pensai. Aleluia. Amém. Amém. Eu vou pensar naquilo que é bom, naquilo que é puro. Eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que eu faço, pastor? Está na Bíblia. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável, que eu vou experimentar quando eu transformar a minha cabeça. O nosso irmão falou aqui, porque está escrito em Josué capítulo 1, versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho, e prudentemente te conduzirás. Fala agora. Glória. Amém? Porque Deus ele vai te ensinando, Ele vai te mostrando, Ele vai te guiando. E nós às vezes estamos na igreja, mas vamos nos afastando de Deus. Mas Deus tem o melhor para a nossa vida. Amém. O melhor para a nossa vida. Aleluia. Aleluia. E com isso eu termino. Palavra maravilhosa que Jesus Cristo nos conta na parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo já está cansado de sofrer, às vezes eu vejo que muitos irmãos não estão cansados de sofrer ainda. É verdade. A vida está descascando o couro dele. Ele continua distante do Senhor, fugindo de Deus, fugindo da casa do Pai, fugindo de ser o que Deus quer que ele fosse, porque por mais que nós às vezes nós venhamos recriminar o filho mais velho na parábola que Jesus contou, mas o filho mais velho tinha toda a postura de servo do Pai. Pai, eu estou aqui te servindo, não foi isso que ele falou? E a vida do filho pródigo só começou a mudar quando ele se decidiu servir. Ele disse assim: levantar-me-ei e ir com meu pai, e direi: Pai, peguei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me deixa ser um dos teus trabalhadores, servos, dos teus trabalhadores. Fala glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus tem um tempo novo para a tua vida. Amém. E começa com a tua decisão. Glória a Deus. Amém? Amém. Tem uma canção que eu experimentei cantar na igreja, que eu não sei se também se a manhã sabe. Aquela que fala assim: eu estou doido para tudo, mas que eu sou germano, né? Eu já decidi ser invencível, pois teu Espírito habita em mim. Você precisa tomar uma decisão. Aleluia. Estava ouvindo outro dia o testemunho do nosso irmão André Valadão. Pastor André Valadão, todo mundo conhece ele. E ele fala que muitas vezes estava na igreja, mas não era crente. E tem uns caras que falam as coisas do André Valadão que pode até ser verdade mesmo, né? Que ele andou fazendo as coisas erradas quando era jovem, beijando na boca de umas pessoas diferentes. Pode ser verdade mesmo, que ele mesmo disse: eu estava na igreja, mas não servia a Deus. Ele falou assim: Benihim foi na minha igreja, derrubou todo mundo, todo mundo de poder. Meu pai me chamou e falou para o Benihim: bota a mão na minha cabeça. E Benihim olhou por mim, eu saí dali e continuava a mesma coisa. Porque a minha vida era uma farsa, ele dizendo, mas um dia eu tomei a decisão. Glória a Deus. Irmão, existe um poder muito grande na decisão. Glória a Deus. Quando você fala assim: a partir de hoje, a partir de agora, coloca, irmãos, uma data, escreve. Oh, glória. Amém? Escreve. Aleluia. A partir de hoje, a partir desse momento. Aleluia. A Bíblia vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, aquilo tinha uma data.
Eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. O que muda a nossa vida nem sempre é a oração que alguém faz por nós, mas a decisão que nós tomamos em face da palavra que nós cremos. Amém. Glória a Deus. Você precisa tomar uma decisão que te faça ser um homem diferente, uma mulher diferente, ser a manifestação daquilo que Deus idealizou para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus tem um ideal para a nossa vida. Aleluia. Amém. Já contei essa história mil vezes, ela me leva primeiro. Congresso de Missões em Morro Agudo, 1988. Né? Acabou o culto. Aleluia. O pastor Saulo pegou o violão, começou a cantar Sua última bandeira viva, quero sangue Do Cordeiro. À medida que ele cantava, aquela música ia entrando dentro de mim. Oh, glória a Deus. Ia refazendo algumas conclusões. Aleluia. Porque às vezes você quer justificar por que você não é, por que você não faz, por causa dos traumas que você viveu. Mas os nossos traumas ficaram todos na cruz de Cristo. Amém. O nosso passado na cruz. Amém. Quando eu olho para trás, eu não vejo todos os traumas e momentos difíceis que eu vivi. Eu olho para trás e ontem já olho para a cruz. Glória a Deus. Porque hoje eu sou uma nova pessoa. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada. Fala, glória a Jesus. Glória a Jesus. Toma essa Aleluia. decisão de servir ao Aleluia. Senhor Jesus. E naquele dia, eu tomei a decisão, eu vou ser pastor. Eu vou abrir igreja. Eu tomei a decisão de abrir igreja até morrer. Então, quando eu quero fazer até morrer, irmãos, é servir ao Senhor na frente da obra. Amém? Eu era jovem, eu tinha 16 anos, eu podia escolher qualquer outro caminho. Quem me entende? Amém. Mas existe um poder muito grande na decisão. Os teus traumas não vão definir quem você é. Amém. Ah, pastor, já passei muita vergonha. Eu não tenho condições. A tua vergonha ficou na cruz. Amém. Eu separei um texto aqui para vocês que fala sobre o momento em que Jesus estava na cruz. Oh, glória. Naquele momento, ele assumiu a tua vergonha e a minha vergonha, para que eu pudesse tomar a decisão de agora ser um servo do Senhor e não mais um servo do mundo, não mais um servo do pecado. Aleluia. A Bíblia vai dizer, essa palavra era para mim, era para você. Essa maldição aqui era para vir sobre mim, sobre você, mas ela veio sobre Jesus. Quando vai dizer assim, assim servirás aos teus inimigos. Quando Jesus pegou aquela cruz, colocou sobre os seus ombros e começou a carregar, aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha, aquela cruz era tua. Ele estava servindo os seus inimigos. A Bíblia vai dizer, por natureza, nós somos filhos da ira, nós somos filhos da desobediência. Por natureza, nós estamos distantes de Deus. Alguém vai falar assim, mas pastor, eu sou assim por causa da minha natureza. Não, a minha natureza está cravada na cruz de Cristo. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que essa maldição veio sobre ele. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti. Mas pastor, não é possível, mas não foi Deus que fez, diz a Bíblia. Isaías 53:10. E ao Senhor agradou um elo. Obrigado aí pelos universitários. E ao Senhor agradou um elo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, ele verá a sua posteridade. O que é a posteridade, irmão? Fala aí, eu. Posteridade é você. Prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Glória. O seu conhecimento do servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Glória Então o texto vai dizer assim: e assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti com fome. Será que Jesus sentiu fome na cruz? Hã? Será que Jesus deu alguma coisa para ele comer depois do Jardim das Oliveiras? Depois que Judas o beijou, será que ele comeu alguma coisa? Não. Então naquela coisa ele estava com fome? Está aqui, está escrito aqui. E assim servirás aos teus inimigos com fome, com sede e com nudez. Será que Jesus sentiu sede na cruz? Hã? Sim. Hein? Sim. E quando ele sentiu sede, pastor Cláudio pregou no retiro, e a Bíblia vai dizer
que na cruz ele lembrou das Escrituras. Então o texto vai dizer assim: então, para que se cumprissem as Escrituras, ele disse: Tenho sede. tenho sede. Aleluia. Ele sabia que ia beber vinagre, porque na Bíblia dizia que iam dar vinagre para ele beber. Mas naquela cruz ele sentiu sede no meu lugar e no teu lugar. E em momento nenhum ele percebeu a justiça vindo dos seus acusadores, dos seus agressores, daqueles que estavam matando ele. Não teve justiça por parte deles. Porque quando ele falou, tenho sede, não me deram água para beber, mas deram Vinagre. Então Jesus Cristo sentiu sede, sentiu fome. E outra coisa que diz a Bíblia: servirás teus amigos com nudez. Nas fotos, nos vídeos, nos filmes, nas imagens, colocam Jesus com a fraldazinha, né? Viu? Nunca viram, não, né, irmão? Crucificado com a fralda. Mas não tinha fralda. Era nudez. Nudez. Meu Deus. O que significa isso? A vergonha. A vergonha, fala vergonha. Vergonha. O que amaldiçoou Canaã, irmão, foi ter exposto a vergonha do seu pai. Amém? Amém. E agora diz a Bíblia que Jesus Cristo estava exposto naquele momento de vergonha. E o texto vai dizer: e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço para um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque tudo isso ele sofreu no teu e no meu lugar, para que a minha e a tua história fosse reescrita. Glória a Deus. O teu passado, às vezes você fala assim: pastor, eu não posso ser nada disso que o senhor está falando. Por quê? Porque tem um passado. Vou cantar: meu passado ficou na cruz. Teu passado ficou na cruz. Teu passado ficou na cruz. Amém? O teu passado ficou na cruz. Glória a Deus. Fala glória a Jesus. Glória a Jesus. E agora você pode ser uma nova pessoa. Não mais a pessoa que o mundo desenhou que você fosse, mas a pessoa que Deus planejou para você. Glória a Deus. A história que o Senhor planejou para você. A vocação que Ele planejou para você. Decora esse texto, Filipenses 3,13. O apóstolo Paulo fala assim: não que eu haja alcançado tudo, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmão, para trás é quando? Ontem é para trás. Ah, pastor, me ofenderam, irmão, para trás. Ops. Sabe por quê? Aquele que está em Cristo, Nova criatura. e as coisas velhas já se passaram, e esse que tudo se fez novo. Você não será a manifestação da vontade do mundo, nem de Satanás. Você e eu seremos sempre a manifestação da vontade de Deus, pela fé que temos em Jesus Cristo nosso Senhor. Dê uma salva de palmas louvando ao Senhor Jesus. Eu te peço dessa palavra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Feche os vossos